nosso mundo vê brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Amém. E Ele é a nossa rocha, Ele é a nossa esperança, Ele é o nosso consolo. Mesmo em tempos difíceis, podemos sempre contar com a presença do nosso Deus. Amém? Te adoramos, Senhor.
porque Tu és o nosso Deus, Pai. Tu és a nossa esperança, a nossa rocha, a nossa alegria. Em Ti nós podemos confiar, em Ti nós podemos esperar, Senhor. Tu és fiel, Pai. Receba todo o louvor, toda a honra e toda a glória de cada um de nós aqui, Senhor. É o que nós Te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Podem sentar. Obrigado, equipe de louvor aí. De novo, vocês nos fazem chegar perto de Deus. É impressionante como as letras, né, a música tem sido assim. Muito obrigado realmente por esse trabalho que vocês têm feito aí. Tem sido muito abençoador. Eu queria aproveitar agora esse momento para estar convidando o pastor Fabiano. Ele vai estar nos trazendo uma mensagem hoje. E o pastor Fabiano, ele me passaram aqui o currículo dele, depois ele vai completar um pouquinho. Ele foi consagrado lá pela PIB, né? Então a gente conhece a PIB, é membro lá da PIB, é coordenadora geral do projeto Conexão Campo Largo, do Instituto Novas Histórias, é administrador, teólogo, capelão. E eu gostei muito do que ele colocou aqui no currículo dele, a última frasezinha, Fabiano. Principalmente servo de Deus. Eu achei muito legal isso, né? Que a gente possa também ser conhecidos, né? Esse aqui é o Alvin, ele é um servo de Deus. Esse aqui é o Denis, ele é um servo de Deus. Né? Que a gente possa ser conhecido realmente dessa forma. Queria ainda estar orando agora nesse momento, pedindo a bênção do Senhor também pela vida do Fabiano. Obrigado, Senhor, por esse tempo tão gostoso que a gente pode ter aqui como homens. Obrigado porque o Senhor tem consagrado esse tempo para que a gente possa estar aprendendo da Tua palavra, aprendendo de Ti, estando próximo de Ti, Pai. Que isso possa acontecer também nessa manhã com cada um de nós, que a gente possa abrir nossos corações, nossas mentes, deixar de lado toda aquela ansiedade, tudo aquilo que ainda vai ser feito durante o dia de hoje, deixar de lado isso nesse momento e ouvir a Tua voz, Pai. Nós sabemos que o Senhor vai falar aqui nessa manhã. Te peço a bênção sobre a vida do pastor Fabiano, sobre a família dele, que o Senhor possa dar tranquilidade e que ele fale realmente aquilo que está no Teu coração, Senhor. Te peço isso em nome de Jesus. Amém. Bom dia, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Uma alegria, quero agradecer a Deus, né, pelo privilégio de poder estar falando daquilo que Ele tem feito através de nós, apesar de nós, falhos e pecadores, o Senhor tem nos usado para a sua obra. Agradecer o pastor Fernando, né, transmita aí o nosso abraço, estamos também ali orando, né, pela Janaína, para que o Senhor realmente mude aquela realidade, para os médicos já com alguma informação, né, que é só Deus mesmo, e que bom, porque nós queremos um Deus que faz milagres. Então, nós continuamos ali em oração. Alvin, obrigado também pelo carinho, pela recepção. Eu queria apresentar, então, a minha família a vocês, né? Hoje eu vou falar um pouquinho aí sobre família. E aí está a família que o Senhor me concebeu, me deu a alegria, minha esposa. Esse ano completamos 30 anos juntos de união, desde o nosso primeiro encontro, desde o nosso primeiro beijo, né? Ali, algumas semanas depois, o Senhor confirmou no meu coração que ela seria a minha esposa e a mãe dos meus filhos. Ela tinha 12 anos, eu tinha 16. Né? Então, pensa no mistério ali. E o Senhor veio cuidando e trazendo esse cuidado até hoje. O meu filho Lucas é casado com a minha filha Maikele ali também, né? Já veio aí para o braço da família. A Júlia hoje está com 8 anos. O Pedro, esse galã ali, está com 6 anos de idade. E nós já temos um que está no braço do pai, com 4 meses de gestação,
aprove ali ao Senhor levá-lo, né? Mas temos a certeza que quando chegarmos lá na eternidade, Ele vai me chamar e eu vou falar, opa, ele ou ela, né? Nós não chegamos ali a ver qual que era o sexo dele, mas sabemos que já está nos braços do Pai. Eu queria compartilhar com vocês hoje um pouco da palavra de Deus, e foi interessante porque essa foi uma das perguntas que me fizeram logo na entrada, né? Você vai pregar, mas vai ter Bíblia? Vai ter Bíblia, né? Porque é uma pergunta interessante. Porque hoje a gente está vendo muita pregação na internet, muita pregação na televisão, e pouco a gente vê e escuta da palavra de Deus. Coaches que, nada contra os coaches, tá? Mas os coaches pastores que nunca pastorearam uma igreja, que não sabem o que é podar, né? Tirar ali os carrapichos das ovelhas, né? Falando sem nenhum conhecimento. Antes de iniciar a palavra, então eu tenho 46 anos. Quando eu completei 20 anos numa empresa, como administrador, o Senhor me chamou para o ministério. Por 2 motivos, né? Primeiro, porque a vontade do Senhor era soberana sobre a minha vida. E o segundo, porque senão eu perderia a minha família. Teve um ano que eu viajei 265 dias. E eu fiquei 100 dias em casa. Desses, eu chegava no sábado, por volta de meio-dia, dormia em casa. No domingo, pegava o avião e ia novamente. E aí chegou um momento que o Senhor falou para mim, você vai ter que fazer uma escolha entre eu e o seu trabalho, entre a sua família e o seu trabalho. E ali eu não tive dúvidas, né? Eu não sabia o que ia fazer no dia seguinte, e em 2014 eu pedi demissão da empresa que eu trabalhava, com um bom salário, mas dinheiro nenhum paga a gente estar na presença de Deus. Dinheiro nenhum paga a gente ter uma família saudável, né? E foi a decisão mais assertiva que eu tive quando eu decidi realmente fazer isso. Eu não quero que você abandone a sua profissão, não quero que você abandone os teus sonhos, mas eu gostaria que, ao final dessa mensagem, você priorizasse 2 questões importantíssimas na sua vida. Em primeiro lugar, Deus. Em segundo lugar, a sua família. Porque, quando eu saí da empresa, o Senhor me levou para ser pastor capelão dentro de unidades prisionais por 12 anos. E eu vi ali, né, um cenário triste, lamentável. E quando a gente olha e pensa em prisão, a gente imagina que são filhos de não crentes. E não é verdade. Como o pastor Francisco falou, lá dentro tem Jeremias, lá dentro tem João, lá dentro tem Paulo, lá dentro, todos os nomes bíblicos. A grande maioria, eu não erro se eu falar 95%, 98% de quem está lá preso já passou por um banco de uma igreja. Já teve um pai ou tem um pai que é evangélico, cristão. E por algum motivo, nessa caminhada, ele não enxergou no pai, não enxergou na igreja, não enxergou nas pessoas uma referência que o levasse e ele continuasse servindo ao Senhor Jesus. Depois desses 12 anos como pastor capelão dentro de uma unidade prisional, de várias unidades prisionais no estado do Paraná, o Senhor me deu a oportunidade de trabalhar com dependentes químicos durante 4 anos. Também, as histórias não são diferentes daqueles que estão aprisionados. A gente sempre diz que aquele que vai enveredando pelo mundo do crime, pelo mundo da droga, ou é cemitério ou é prisão. Aqueles ainda não foram para a prisão, ou muitos foram, e estão buscando uma reabilitação ali numa comunidade terapêutica. E hoje o Senhor me deu a oportunidade de estar com crianças. Então, o Senhor me levou do pior, presídio, dependência química, e agora me trouxe para a criança. E quando o Senhor me levou para a criança, eu fiquei um pouco intrigado com aquilo. Eu falei, mas por que, Senhor?
Por que criança? Eu não tenho chamado ministerial para a criança. O meu chamado é para os excluídos. E o Senhor falou muito forte no meu coração. Porque se você não cuidar dessas crianças hoje, elas serão os excluídos de amanhã. Quando nós olhamos para o projeto que eu estou ali hoje, a gente vê não só ali, a gente vê também dentro de comunidade terapêutica, a gente vê dentro de presídio um problema que é igual a todos, que se chama estrutura familiar. Famílias sem estrutura. Muitas vezes, pela correria do dia a dia, nós terceirizamos a educação dos nossos filhos para a escola, para a igreja, para os avós, e essas crianças elas vão crescer sem referencial. Elas vão ir por um caminho onde elas não têm nenhum tipo de sinalização e que elas vão ter que fazer escolhas. Eu louvo a Deus pela vida do meu avô, Lucas Bento Martins. Na sua trajetória como cristão, ele deixou marcas, sinais aonde os seus netos viram para onde ele estava indo. Ele acordava pela manhã, a primeira coisa que ele fazia, ele pegava a Bíblia dele, colocava sobre a mesa e ele fazia seus devocionais. Eu, ainda muito pequeno, com 5 anos, 6 anos de idade, aquilo me intrigava e aquilo me chamava a atenção, porque eu ainda não sabia ler. Eu falei, o que ele tanto lê? O que é tão... Esse livro é tão bom que ele, todas as manhãs, não se separa dele, está ali, antes do seu café da manhã, ele está ali. Dentro de casa eu vi o meu pai, hoje já com o Senhor Jesus, que deixou marcas profundas na minha vida como um excelente pai, um excelente marido, um homem que nunca precisou levantar a mão para bater nos seus filhos, mas com o seu olhar nós já sabíamos tudo o que ele tinha para nos dizer. Por quê? Porque ele tinha Deus na sua vida. Ele aprendeu com o seu pai, o seu pai certamente aprendeu com o seu avô, eu aprendi com o meu pai, e agora eu posso sinalizar esse caminho para os meus filhos. O Lucas, hoje com 26 anos, casado, hoje ele já está pregando, nessa manhã, ele está pregando num retiro, ali para a juventude e colaboradores ali da PIB de Curitiba. Ele, quando chegou para mim, falou, pai, o Senhor falou comigo, já tinha falado com ele aos 14 anos de idade, mas aí, quando foi ali aos 19, ele falou novamente, falou, pai, agora não tem como correr. Eu vou ter que abandonar a empresa, assim como o senhor fez, e seguir os caminhos do Senhor. E eu, como missionário, a gente sofre muito na caminhada, o ministério ele exige um fardo grande, pesado, né? A gente tem que, muitas vezes, cuidar muito para não... prevalecer para um lado ou para o outro e sempre estar nessa faca de 2 gumes ali, tentando não só cuidar do ministério, mas também cuidar da família, porque eu conheci dentro de presídio muitos filhos de pastores. E eu falei, não, os meus filhos não serão. Então eu preciso cuidar deles. E hoje o Lucas ele está servindo ao Senhor Jesus Cristo ali na PIB de Curitiba, no campus Campo Comprido. E quando ele veio falar para mim, eu falei, tem certeza disso? E aí ele me fez uma pergunta, ele falou, pai, em 2014, se o senhor pudesse voltar no tempo, o senhor faria alguma coisa diferente? E eu falei, não, eu abandonaria o emprego, eu deixaria tudo por amor a Jesus e por amor à minha família. E ele falou, pai, então eu já tenho a resposta que eu precisava. Eu vou abandonar o emprego e eu vou seguir ao Senhor Jesus. Né? E hoje está vivendo a vida dele para a glória de Deus. Esses sinais eu já estou deixando na vida da Júlia. A Júlia, com 8 e com 6 anos, eles já pediram para que eu os batizasse. Eles já entregaram a vida deles para Jesus. E eu falei, não, espera um pouquinho. Nós temos que caminhar um pouco mais, nós temos que andar um pouco mais. Mas uma das coisas que eu tenho feito é já preparar a Bíblia do Pedro. O Pedro está com 6 anos. Essa Bíblia que eu tenho aqui hoje, e eu trouxe ela de propósito, porque... Vocês estão vendo, depois, se vocês quiserem ver mais de perto, ela está toda sinalizada com mensagens, com apontamentos, com situações que vão acontecendo na minha vida e que eu estou preparando para quê? Para que, quando Pedro complete 18 anos, na sua festa que eu farei,
eu vou entregar essa Bíblia de presente para ele. E aí eu vou dizer, filho, agora o pai está aqui pendurando a chuteira, apesar que, né, o pastor Francisco, o pastor nunca se aposenta, né? Sempre está cuidando de gente, mas essa eu pretendo entregar para ele e dizer, filho, já está aqui. Uma boa parte do que o papai viveu e agora você vai dar continuidade àquilo que o papai fez. Então, eu queria que vocês dessem uma olhadinha nesse vídeo que nós temos, do projeto ali Conexão Campo Largo, essas crianças abençoadas que o Senhor Jesus me deu a oportunidade de cuidar agora. Começou lá no sertão da Bahia. 450 crianças nós temos lá hoje. 4 horas de Salvador, 4 horas de Aracaju. Aqui nós trabalhamos o esporte na perspectiva de mudança e melhoria na vida das crianças. Aqui no Conexão Sertão você pode se tornar um músico juvenil e recebe muito conhecimento musical. E na área educacional a gente aprende princípios que são levados para toda a nossa vida. Aí nós saímos lá do sertão baiano e chegamos aqui em Campo Largo, no estado do Paraná. Eu sou do Instituto e é claro que a nossa educação é por princípios. Eu sou do Conexão Campo Largo e é claro que aqui a gente faz muitos amigos. Aqui no INH é claro que a alimentação é balanceada. Eu sou do INH e eu amo as aulas de esporte. Aqui no Instituto Novas Histórias é claro que nós confiamos em Deus. Esse é o projeto que o Senhor tem colocado nos nossos corações. Vocês viram ali o nosso diretor, o Markson Marques, né? O pessoal da logística aí deve conhecer, proprietário da transportadora Cargo Lift, e que tem, através do Instituto, sido um mantenedor ali, abençoando a vida de aproximadamente ali 500 crianças, lá no sertão e aqui na cidade de Campo Largo. E quando nós olhamos para aquelas crianças, a gente vê uma realidade que não é muito diferente, né? Na Bahia é muito comum os homens saírem de lá, né, norte, nordeste, virem para o sul para vender rede, para trabalhar, e quase sempre eles não voltam para lá. A mulher casa novamente, o mesmo caminho é feito, o outro homem vem para cá, deixa mais uma criança lá e vai deixando criança e criança, e lá são mulheres, né, sem maridos, a grande maioria.
Então, essas crianças elas não têm um referencial de pai. E quando nós não temos um referencial de família, um referencial de pai e mãe, nós vamos ter uma família disfuncional. De alguma maneira, essa família vai ter algum tipo de dificuldade. Aquilo que nós não ensinamos para os nossos filhos em casa, e mesmo nós ensinando para os nossos filhos, os nossos netos em casa, eles vão chegar e vão aprender muito mais coisas ruins na escola. Muito mais coisas erradas na escola. Por quê? Porque a gente está com ele quanto tempo? Qual o tempo que eu e você temos dedicado à nossa família? Certamente o tempo que eles estão com outras pessoas é um tempo ainda maior. E aí, quando eu olho para a palavra de Deus, eu vejo que nós precisamos resgatar o papel do homem na nossa sociedade. Eu não imaginava, nunca passou pela minha cabeça, ver na minha geração adolescentes, jovens, que se percebem, se acham como animais. Acham que são ovelhas, se comportam como ovelhas, comem como ovelhas, se vestem como ovelhas, andam como cachorro. Eu fiquei abismado quando eu estava no shopping, Palladium, umas semanas atrás, quando eu vi uma moça carregando a outra por uma coleira, como fosse um cachorro. O que aconteceu no percurso dessa geração? O que está acontecendo com as nossas gerações? Há quem diga que a melhor geração foi a de 60, o outro diz que é de 50. E as gerações de hoje? Eu fiquei muito feliz mesmo, porque ali atrás, nos bastidores, a gente tem um monte de menino novo ali, já aprendendo com a gente, os mais velhos. Por muito tempo, na minha caminhada cristã, talvez você deve ter passado por isso, a juventude ela foi desprezada. Porque ele se veste dessa maneira, porque ele age dessa maneira, e isso fez com que a nossa juventude saísse de dentro das nossas igrejas. E era onde eles deveriam estar, porque aqui a gente vai formar o cidadão, aqui a gente vai formar o caráter, a personalidade, a gente vai moldando, a gente vai ajeitando, o Senhor Jesus vai nos dando essas capacidades. Eu lembro que eu levava com meus amigos para a igreja, e o visitante ele não quer sentar aqui na frente, ele quer sentar na última cadeira. E aí vinham os diáconos chegavam e falavam assim, seguinte, se vocês não forem lá para frente, vocês podem ir embora, porque aqui atrás vocês não vão ficar. E muitos daqueles meus amigos hoje estão mortos, e uma outra parte muito grande está nas drogas, até hoje. Levanta, cai, levanta, cai, levanta, cai, porque nem mesmo dentro da igreja receberam o cuidado que deveriam ter recebido. E a minha geração, dos 40, é uma geração de sobreviventes. Porque o jovem ele é rebelde, porque nós já passamos por isso. É uma fase que vai passar. Mas essa juventude, essas crianças, elas precisam de referenciais. Eu não conheço o pastor Francisco, eu conheci agora e já tenho um desejo ardente de ficar mais tempo perto dele. Porque eu vi ali vários jovens chegando, se aproximando, se abraçando, se sentindo cuidado por ele, né? E é isso que nós precisamos. É trazer essa juventude para perto de nós. Ali o nosso amigo, é Rodrigo? O Rodrigo está com o pequeno dele aí. Opa! Ele já está vendo como que funciona esse negócio. E daqui a pouco ele vai estar tomando o lugar do Rodrigo. A gente vai estar levando isso para a próxima geração. E como que nós fazemos isso? Primeiro, sendo homens de Deus. E para ser homem de Deus, a gente precisa andar com um homem de Deus. É muito difícil a gente caminhar sozinho. Eu, ao longo do meu ministério, eu tenho procurei mentores, pastores, para me ajudar, para me aconselhar. Olha, o que eu posso fazer para eu não cometer esse erro, aquele erro. E a resposta que eu recebi da grande maioria dos pastores foi, rapaz, eu não tenho tempo. A minha igreja ela me consome muito. Eu não vou conseguir cuidar de você. E aí eu tomei uma decisão. Eu falei, já que eu não consigo
ter alguém para cuidar de mim, eu vou me colocar à disposição para começar a cuidar de gente. E aí veio um monte de filho na fé. O meu desejo sempre foi pai adotivo. Sempre tive o desejo, porque eu tenho uma irmã adotiva, a Daiane hoje está com 26 anos, e eu vi a bênção que foi a adoção dela na nossa família. E eu sempre tive o desejo de ser um pai de muitas crianças. Minha esposa não pode mais, né, por motivo de saúde, e eu sempre quis. E aí o Senhor me deu a oportunidade de não ser pai de uma, de muitas crianças, de muitos jovens, de muitos homens que hoje caminham comigo. Se você entrar nas minhas redes sociais, você vai ver um monte de gente lá, tudo filho na fé, filha na fé, que é o que a gente vai ver na palavra de hoje. Mas aí a gente precisa ter referenciais. Quais são os nossos referenciais de fé? Quais são aquelas pessoas que a gente olha e diz, eu quero ser igual a esse homem. Eu quero chegar na idade do pastor Francisco e ser amado pelos jovens como ele é. Abraçado, cuidado. Né? E o pastor Francisco, quando eu entrei aqui, Deus usou a boca dele para dizer, a mensagem que eu coloquei no seu coração é essa mesma. Nós precisamos, eu e você, precisamos olhar para o lado, e talvez os nossos filhos já cresceram, mas os nossos netos estão chegando. Talvez os nossos netos já cresceram, mas Deus tem colocado pessoas do nosso lado que a gente vai poder ser um pai na fé para essas pessoas. Quantas pessoas entram aqui, saem daqui e buscando uma referência? E você pode ser essa referência de Deus para essa pessoa. Quando o pastor Fernando me convidou, um monte de palavras saltavam no meu coração. Um monte de palavras. Primeiro, a liderança. Transição de liderança. Essa era uma das palavras que vinha muito forte no meu coração. Como é que nós vamos deixar Curitiba para a próxima geração? Como é que nós vamos deixar o nosso Paraná para a próxima geração? Como é que nós vamos deixar o nosso Brasil para a próxima geração? O Lucas tinha 19 anos quando eu decidi ser pai novamente. Sabe por quê? Eu tinha muito medo de ter filho novamente para colocar neste mundo, vendo para onde ele estava indo. Mas aí o Senhor veio e me visitou e disse assim, o seu filho, assim como nós cantamos nessa manhã, o seu filho vai ser luz deste mundo. São eles que vão ter que mudar a realidade desse mundo. Porque o mundo jaz do maligno, sempre. Mas aí eu e você temos que ser essa referência para essas pessoas. A outra palavra que veio muito forte no meu coração foi chamado. Todos nós somos chamados. Todos nós. A grande comissão de Mateus 28 não é exclusividade para pastor e missionários. Não, é para todo cristão. Você agora tem que ir, ensinar, batizar. Você foi chamado para isso. E não é uma simples chamada, é uma ordem. É um imperativo. Agora vão por todo mundo e pregam o evangelho. No nosso velório, nós vamos ver o quão relevante nós fomos nessa sociedade. Quando o pastor Fabiano estiver lá deitado, a gente vai conseguir perceber o quão relevante ele foi para o Renato, o quão relevante ele foi para o Alex, o quão relevante ele foi para a Cristina, o quão relevante ele foi para o Devil, e aí aqui eu podia citar inúmeros nomes de pessoas que eu estou cuidando. Mas para cuidar a gente precisa de tempo. Para cuidar a gente precisa ter disposição. A outra palavra que saltou muito no meu coração foi obediência, fé, coragem, perseverança, porque não é fácil, não. O camarada chega para você e diz, olha, eu estou me separando. Não, vamos orar. Calma. Não, eu estou me separando. Não, calma. O Deus que eu creio, Ele vai mudar a realidade do seu casamento. Eu creio nisso. Não, pastor, mas eu já tomei a decisão. Não, pastor, eu vou sair de casa porque eu não aguento mais meu pai, minha mãe. Não, calma. E não tem aquele negócio que as empresas dizem, né? Você chega na empresa, você deixa os seus problemas pessoais do lado de fora.
pastor não tem como fazer isso, não. O cristão não tem como fazer isso, porque o problema deles é nosso. Porque o Senhor colocou ele na nossa vida, para que a gente seja vida na vida dele, luz na vida dele. E por último, um legado espiritual. Então, até eu falei para o Fernando, vai ficar grande esse tema aí. Você tem ele aqui ou não? Falei, vai ficar grande esse tema aí, Fernando, mas é isso aí que Deus colocou no meu coração. A transição de liderança exige um chamado atendido com obediência, fé e coragem, sustentado pela perseverança, para que possamos deixar um legado espiritual duradouro. Não é momentâneo, não. Não é para uma geração, não. E aí nós vamos para a Bíblia. Eu falei que a gente vai ler Bíblia aqui hoje, né? E aí a gente vai ver alguns legados, né? Pessoas que o Senhor juntou para poder levar a sua palavra, para poder cumprir o seu chamado. Moisés e Arão, muito conhecido nosso. Moisés é chamado por Deus, ele então teme para chegar diante da autoridade, e o Senhor dá a ele Arão para que seja a sua voz. E o que seria de Moisés sem Arão? O que seria de Arão sem Moisés? Caminharam junto, andaram junto. A gente vai olhar para Josué e Calebe. Caminharam junto, andaram junto. E isso aqui não é acaso, não. Isso aqui é a realidade. É melhor dois do que um. Jesus, ele vai mandar os seus discípulos, ele manda de um em um, ou ele manda de dois em dois? Ó, vão de dois em dois. A gente vai ver Daniel e seus amigos. Como foi importante para Daniel os seus amigos? Estavam juntos ali no sofrimento. Estavam juntos ali no momento de luta, de dificuldade. Ele não estava sozinho. O Senhor colocou pessoas do lado dele para cuidar dele. Eu quero dizer para você que você hoje não veio aqui só tomar um café da manhã, não. Você não veio aqui só porque você conhece A, B ou C. O Senhor te trouxe aqui porque Ele está colocando homens de Deus ao seu lado e dizendo para você, ei, eu quero cuidar de você. Olha para o lado, tem alguém que está disposto a dedicar o tempo dele. Tem alguém que está disposto a ir na sua casa orar com você. Tem alguém disposto a caminhar com você nos momentos difíceis. Porque quando está tudo bem, quando está tudo fluindo, quando a conta bancária está bacana, a gente está cheio de amigos. Mas quando a empresa começa a entrar em crise, quando o casamento começa a entrar em crise, aí a gente vai ver os verdadeiros amigos. Aqueles que estão no nosso lado a todo momento. Daniel teve os seus amigos. Sadraque, Mesaque e Abidnego. A gente vai olhar para o apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo, ele traz essa expressão, né? Filho na fé. Então, nós vamos ter Paulo com Barnabé, nós vamos ter Paulo com Timóteo, tá? Ali, ensinando, caminhando, orientando, dizendo, olha, o meu ministério ele vai acabar, a minha vida vai acabar. Eu sei que eu vou morrer por Cristo, mas ela não pode acabar em mim. Ele tem que ter continuidade. A coisa mais triste para um pai, que é empresário, né? Ele constrói um império e depois ele não tem para quem deixar. O filho diz, não, eu não quero isso daí. A gente vê inúmeros casos assim, né? De grandes empresas que os filhos falaram, não, não vou cuidar disso. Não quiseram dar continuidade a um legado que o pai deixou. Quantos filhos hoje estão dizendo assim, não, eu não quero mais filho. Não quero filho. Casam, mas não querem ter filhos. E aí a gente está vendo um grande movimento de pets, trocando criança por pets. Né? Shoppings para pets. E dizem que o pet gasta menos que uma criança. Não gasta. Uma consulta para um pet, meu filho levou a cachorrinha dele que passou lá mal, um dia de internamento, R$ 1.200. Eu não gastei isso com o Pedro até agora, 6 anos eu não gastei isso com ele. Por quê? Porque referenciais não estão sendo seguidos. Talvez essa geração não queira ter tantos filhos, porque viram que
o exemplo do pai e da mãe dentro de casa. Eu oro há muitos anos pelo meu irmão Fabrício, o mais novo. E a minha mãe, ela é eu chamo ela de índia, uma índia braba. E ela é cristã, mas o testemunho dela não é muito bom. E o Fabrício estava afastado da igreja por muito tempo. Aí, certo dia, nós estávamos em casa, o Fabrício chegou lá e ela começou a brigar com ele. Aí ele olhou para mim chorando e disse: irmão, você sabe por que eu não volto para a igreja? Porque se for para voltar para a igreja para ser igual a ela, eu não quero não. Às vezes a gente não sabe por que o nosso filho, nosso neto, nosso amigo, ele não quer se comprometer com Jesus. Porque qual é a referência que eu estou passando para ele? Um amigo meu, o filho dele hoje já morreu, muito cedo. Um excelente cantor na igreja. Um excelente pregador. Darcy, o nome dele. Excelente cantor, excelente pregador. Na igreja, uma bênção. Em casa, batia todos os dias na mulher. O Cirilo, né, o Jonathan, filho dele, cresceu vendo o pai bater na mãe. Casou, o que foi que ele fez? Começou a bater na esposa. Eu soube, eu fui lá como amigo dele e falei, na época eu ainda era pastor capelão em presídio, e eu falei assim, ó, se eu souber que você encostou mais uma vez a mão na sua esposa, eu vou trazer a polícia aqui. E não fique preocupado não, porque eu vou te visitar lá na prisão. Nunca mais ele bateu na esposa, ele acabou falecendo com 26 anos, vítima aí de diabetes, né? Não cuidou, acabou morrendo. Ele viu dentro de casa um mau exemplo, ele começou a seguir o mau exemplo. Ontem eu fui jogar bola com o Pedro. Eu estava com a camisa do Brasil e ele estava com a camisa do Vasco, né, que ganhou do Atlético do meu irmão lá de trás, 2 vezes por 2-1. Né? E aí ele me viu com a camisa do Brasil e falou, pai, você não vai colocar a camisa do Vasco? Eu falei, não, eu vou com a camisa do Brasil. Rapidamente ele foi lá no quarto, tirou a camisa do Vasco, colocou a camisa do Brasil e foi para o campo lá jogar bola comigo. Por quê? Porque tudo aquilo que eu faço, ele copia. Se eu fizer coisas boas, tudo bem que torcer para o Vasco não é uma coisa boa, né? A gente perde, mais perde do que ganha. Mas ele copia, ele está vendo. O que os nossos filhos estão vendo na nossa vida? Qual o exemplo que nós temos dado? A gente vai ver Paulo e Timóteo, Paulo e Tito, né? Ele diz assim, a Tito, meu verdadeiro filho na fé. Tito 1,4 vai dizer, a Tito, meu verdadeiro filho na fé, que compartilhamos graça e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Paulo e Onésimo. Paulo vai dizer lá em Filemão 1,10, rogo-te, pois, por meu filho, a quem gerei nas minhas prisões, Onésimo. E aí, a gente vai ver o quê? Paulo preparando as suas gerações. Paulo trazendo para perto pessoas para cuidar. E aqui a gente podia listar mais um monte de casos de pessoas que trouxeram para perto de si homens para moldar ao padrão de Deus. E o texto, essa é a introdução, temos ali 15 minutos ali para dar o tempo, mas o texto que eu quero pregar está lá em 2 Reis, do verso 9 ao 14, que está aqui, né? Deixa eu ler nessa versão aqui. Depois de atravessar, Elias disse a Eliseu, o que posso fazer por você antes que eu seja levado para longe de você? E respondeu Eliseu, faze de mim o principal herdeiro de teu espírito profético. Disse Elias, você fez um pedido difícil, mas se você me vir quando eu for separado de você, terá o que pediu. Do contrário, não será atendido.
De repente, enquanto caminhavam e conversavam, apareceu um carro de fogo, puxado por cavalos de fogo, que os separou. E Elias foi levado aos céus num redemoinho. Quando viu isso, Eliseu gritou: meu pai, tu eras como os carros de guerra e os cavaleiros de Israel. E quando já não podia mais vê-lo, Eliseu pegou as próprias vestes e as rasgou ao meio. Depois pegou o manto de Elias que tinha caído e voltou para a margem do Jordão. Então bateu nas águas do rio com o manto que perguntou: onde está agora o Senhor, o Deus de Elias? O que nós vemos na história de Elias? Um homem extremamente usado por Deus. Ele vê os profetas de Baal, sobem ao monte, colocam ali as lenhas, invocam o dia todo os seus deuses e nada acontece. Nada acontece. E Elias está ali rindo, Elias está ali, né? Vamos, cadê o Deus de vocês? Cadê o Deus de vocês? Quando acabou, que não tinha mais o que fazer, Elias então chama ali os seus conservos e diz: joguem água aqui, mas joguem muita água. Aquela lenha ficou alagada, diz a história que ao entorno daquele local tinha uma vala, e aquela vala ficou totalmente cheia de água. E Elias então pede ao Senhor, e o Senhor manda fogo do céu, e o fogo consome todo aquele altar. Um homem de Deus, um homem temente ao Senhor. Mas homens de Deus também sentem medo. Nós também somos frágeis, e os homens têm dificuldade de aceitar a nossa fragilidade. E quando nós não aceitamos as nossas fragilidades, nós não pedimos ajuda. Nós achamos que nós podemos tudo, que a nossa testosterona ela é suficiente para que a gente faça tudo sem ajuda. E é muito mais fácil quando nós temos alguém para caminhar junto, andar junto. Elias, um homem extremamente usado por Deus, mas chega um momento que Jezabel manda o recado para ele, diz: olha, assim como você fez com os meus profetas, assim eu farei com você. E Elias vai para dentro da caverna, com medo. E o Senhor manda lá recado para ele, diz: o que está fazendo aí? Levanta, vamos. Não acabou a sua missão ainda. Tem muita coisa por fazer. Em 2019, eu tive um quadro grave de depressão. Porque eu fazia parte de uma missão e eu comecei a ver muita coisa errada dentro da missão. E aquilo começou a entristecer meu coração. Em 2019, eu saí dessa missão, porque eu preferia obedecer a Deus do que obedecer a homens. E eu adoeci. Certo dia, eu tive um surto psicótico. Alguém me ligou, e naquela ligação eu surtei. Eu falei tudo o que podia e o que não podia. A minha esposa nunca me viu naquela condição. Pastores também adoecem. Pastores também precisam de cuidado. E naquela ocasião, o pastor Pascoal soube, me trouxe para perto dele, ligou para o doutor Luiz Renato, psiquiatra da PIB, e falou: tem horário hoje ainda? Tem, então vai lá. E eu relutei muito, né? Não, mas eu sou homem, que negócio é esse de ir para psicólogo, ir para psiquiatra? Não vou fazer esse negócio aí. E eu lembro que eu estava embaixo do prédio, lá, e a minha esposa me ligou: e daí, já está atendendo? Não, eu estou aqui embaixo, mas eu acho que eu não vou, eu vou embora. Aí a minha esposa falou assim: pelo amor de Deus, não volte para casa sem consultar com ele. Irmão, foi a melhor coisa, a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Quando eu sentei na frente do Dr. Luiz Renato, anos depois eu voltei lá com a minha esposa, até hoje eu continuo me tratando com ele, sempre cuidando, né, do coração, da mente. E eu levei a minha família toda e eu falei para ele: obrigado, Dr. Luiz Renato, porque o senhor não salvou só a minha vida, o Senhor salvou a minha família. Eu quero dizer para você, homem que está aqui,
que você não só precisa de homens do seu lado, mas você precisa de cuidado. Cuidado emocional, cuidado espiritual. Gente do seu lado que você pode contar. Eu continuo tomando a medicação. Eu creio num Deus de poder, eu creio num Deus de milagre, mas eu também creio que foi o Senhor Deus que capacitou o doutor Luiz Renato para que possa tratar da minha saúde emocional. Para que eu seja um melhor pai, para que eu seja um melhor esposo, para que eu seja um melhor pastor, para que eu seja melhor cristão, melhor servo de Deus. E como é difícil, né? Quantos homens ainda morrem por vergonha de fazer o exame da próstata? Eu não vou nem perguntar aqui quem está com 40 a mais, né, 50 a mais, se já foi. Não vou perguntar, mas eu quero desafiar você que ainda não fez, procure ajuda. E sabia que no norte e nordeste do Brasil, inúmeros homens, aqui só tem homem, né? Tem as suas partes genitais amputadas, porque nunca quiseram fazer como que é o nome? Não é a vasectomia, mas é cortar ali a fimose, né? Não quiseram, tiveram vergonha, tiveram medo. E aí, como não tem como fazer a higiene, apodrece, pega câncer. E aí tem um índice altíssimo, norte e nordeste do Brasil, de homens que estão tendo que amputar o seu órgão genital porque acham que não precisa de médico. A gente reluta muito com isso, né? Todo mundo diz, o homem morre mais cedo. Mas a mulher, ela vai no médico toda semana, todo mês, e faz preventivo, e faz exame disso, e faz exame daquilo. Há quanto tempo que você não faz uma bateria de exames? O Senhor não quer que você morra agora, não. Você ainda tem muita coisa, tem muito chão, tem muita lenha para queimar. Você ainda vai ser muito usado por Deus, mas isso só vai ser possível se você se cuidar. Como é que eu posso cuidar de alguém se eu não me cuido? Espiritualmente eu não me cuido, fisicamente eu não me cuido. Eu todo ano faço o meu check-up. A primeira vez que eu fiz, o meu triglicerídeo estava em 800. O meu colesterol estava batendo 460. Eu falei, opa, eu tenho 2 crianças pequenas, eu tenho que começar a correr. Eu quero chegar aos 102, pelo menos 102. E para eu chegar lá, eu vou ter que correr. A minha genética não é muito boa. Os meus tios, o meu pai, toda a genética por parte de avô paterno é terrível. Então, eu preciso cuidar disso. E aí, quando nós olhamos para este homem de Deus, Elias, por mais que Deus fosse com ele, ele também teve medo. Ele também teve as suas dificuldades, ele também teve as suas lutas. E aí ele acha quem? Eliseu, para caminhar com ele, para andar com ele. E olha que interessante o que Eliseu pede para ele, né? Olha, eu quero a porção dobrada do Espírito de Deus que está com você. E aí tem a chave de tudo isso que eu falei para vocês até agora. Se vocês, ao final dessa palavra, lembrarem somente disso, eu já me dou por satisfeito. Aquilo que Elias disse para Eliseu. Então, fique do meu lado. Fique do meu lado, não saia de perto de mim. Porque se quando Deus vir me buscar, você não estiver atento, não estiver perto de mim, você vai perder a bênção. Você vai perder a porção dobrada. Você está andando com quem? É interessante festa de empresa, né? Isso eu estou falando porque já aconteceu comigo, lá atrás. Aí a gente está ali com os amigos, a esposa está ali. Aí, de repente, o amigo chega e fala para assim, Fabiano, o que aconteceu? Você está tão calado, tão quietinho. Você não é assim? Aí minha esposa dizia assim, como assim ele não é assim? Não, ele brinca, ele, né, mexe com as meninas, ele...
Aí minha esposa falou, é isso mesmo? Era diferente do que era dentro de casa. Uma outra hora eu conto meu testemunho para vocês. Essa mulher que está ali há 30 anos comigo, eu já fiz ela chorar muito. Muito. Mesmo tendo um pai referência, mesmo tendo um avô como referência, o mundo me apresentou muitas outras coisas erradas. E eu quis escolher as coisas erradas. Então, quando nós olhamos para isso, a gente diz assim, mas com quem que eu estou andando? Tem um ditado popular que diz, né? Me diga com quem andas, e eu te direi quem és. E eu quero finalizar essa palavra fazendo essa pergunta para você. Com quem você está andando? Você está andando com homens de Deus? Ou você está andando com pessoas que somente falam palavrões, te querem levar só para lugares errados e que não traz crescimento nenhum? Pelo contrário, no dia seguinte você acorda ainda pior do que estava ontem. Amanhã é pior que hoje. E cada dia vai piorando. Por quê? Porque não está andando com homens de Deus. E você que é homem de Deus, você precisa de andar com homem de Deus também. Se aproximar de homens de Deus. Eu estava compartilhando ali, né, que o pastor Hilmar Furstenau, deve ser conhecido de muitos de vocês, e eu tive a grata alegria de ser aluno dele. E todos os dias nós íamos com o mesmo carro. Eu morava aqui no Água Verde, ele morava aqui também no Água Verde. Então nós víamos no mesmo carro e toda noite eu tinha mais uma aula com ele. E eu ainda fazia parte da igreja dele, a Avenida dos Estados. Eu congreguei ali por 2 anos. E eu tinha mais porção daquele homem. Simplicidade, humildade, mas ele exalava o perfume de Cristo. Com quem que você tem andado? Quem que você tem escolhido para ser o seu companheiro de caminhada? Talvez você tenha andado por tantos lugares, mas hoje você está no lugar certo, sentado no lugar certo, ao lado de pessoas certas que querem te ajudar. Você não veio aqui só para um café da manhã, não. Você veio aqui porque Deus quer colocar homens de valores para caminhar com você. E eu não tenho dúvida nenhuma que você vai almejar, você vai chegar a lugares mais longe. E vocês 2 vão cuidar de mais 2. E esses 4 vão cuidar de 8. E esses 8 vão cuidar de 16. E somente assim a gente vai poder deixar uma geração melhor para os nossos filhos e para os nossos netos. Quero convidar você a ficar de pé e orarmos nessa manhã. A liderança vai estar aqui na frente depois, né? Se você quiser, e você é um desses homens que está se sentindo sozinho, que precisa de um abraço, sabe? A gente, às vezes, até é orgulhoso até para pedir um abraço. Não, eu sou homem, eu vou pedir abraço. Que coisa de abraço, nada. Não é só o homem que quer te abraçar hoje, não. É o Senhor Deus. Ele quer te dar um abraço e dizer, filho, você não está sozinho. Baixe sua cabeça nesse instante e vamos orar. Pai querido, muito obrigado. Obrigado porque o Senhor nos escolheu. Não fui eu que aceitei a Jesus, foi Ele que me aceitou. Quando ali na palavra dele, em João capítulo 1, versos 10, 11 e 12, ele diz, eu vim para os judeus, mas os judeus não me reconheceram. Mas agora a todos aqueles que me aceitarem e crerem em mim como filho de Deus, a estes eu dou o direito de se tornarem filhos de Deus. Obrigado, Pai, porque o Senhor me aceitou como filho. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de mim. Mas obrigado também, Senhor Deus, porque o Senhor tem visto na minha vida, Deus, a oportunidade de cuidar de outras pessoas. Senhor, continua colocando pessoas na minha vida. Senhor, enche a minha agenda com vidas que precisam do Senhor. Senhor, não me deixe distrair com as coisas desse mundo.
mas que eu possa, Deus, a cada dia estar se importando, amando o Senhor em primeiro lugar e amando ao próximo como a mim mesmo. Senhor Deus, que eu possa ter a cada dia mais cuidado com a minha família. Deus, que o Lucas continue sendo essa bênção nas tuas mãos, que a Júlia possa crescer e ser luz neste mundo, que o Pedro, Senhor Deus, possa ser, Deus, o farol do Senhor nesse mundo para a sua geração, e que eu, Deus, possa, com a ajuda do Senhor, com a misericórdia e a graça do Senhor, eu possa sinalizar o caminho que eles vão percorrer, Deus. Senhor, abençoe cada pai que está aqui, cada marido, abençoe, Senhor Deus, cada avô, cada homem, ó Deus, que nesta manhã dedicou deste tempo para ouvir aquilo que o Senhor tinha a dizer. E eu tenho fé, eu creio que o Senhor falou nesta manhã. Cuida do nosso coração, Senhor. Cuida da nossa mente, mas cuida também do nosso corpo, Pai. Obrigado pela vida desses homens valorosos, ó Pai, que não têm medido esforços para manter, Deus, esse momento aqui de homem, de hombridade, Senhor Deus, aonde não somente o cheiro da testosterona paira aqui, mas a presença do Senhor está neste lugar. Obrigado, Deus, pela vida de cada homem, que possamos sair daqui hoje, incentivados pelo Senhor, a ficar mais perto do Senhor, ficar mais perto de homens valorosos e, ó Deus, transmitir este amor e este cuidado para as outras pessoas, em nome de Cristo Jesus que nós oramos. Amém, amém. Você pode tomar seu assento. Obrigado pela oportunidade, que Deus nos abençoe. Muito obrigado, pastor Fabiano. Eu vou dar sequência, então, aqui. Até vou pedir para o pastor ficar aqui mais um pouquinho na frente. Vou pedir para o pastor Francisco, pastor Juba, Ismael, talvez o pessoal do comitê de homens. Se vocês puderem vir aqui na frente, eu queria dar essa oportunidade hoje para... Nós somos já incentivados, né, a ter pessoas do nosso lado. Então, eu queria dar essa oportunidade para você que tem um pedido para ser feito, está precisando de alguém para buscar